Outro ensinamento que eu não poderia deixar de lembrar é sobre o pecado. Outra grande descoberta na palavra de Deus. Por muitas vezes eu encarei o pecado como o foco do problema. E eu passava a minha vida sempre preocupado em não pecar. Eu não posso ver isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso dizer tal coisa, esse pensamento eu não posso. Só que quanto mais eu me esforçava nisso, mais eu pecava. Porque eu estava colocando o foco no pecado. Preocupado com o pecado. Pensando sempre no pecado. Ainda que o meu pensamento fosse não pecar, mas eu pensava no pecado para que eu pudesse construir o pensamento de não pecar. Então eu tinha que pensar no pecado para ter esse pensamento. Mas aí o Senhor me mostrou, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, esse foi o versículo chave, que nos diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, não iremos pecar. Qual o segredo para evitarmos o pecado? Não é ficarmos pensando o tempo todo em não pecar, não pecar, não pecar. Isso é lei, irmãos, lei. Eu não devo isso, eu não devo aquilo, eu não devo aquilo outro, eu não devo mentir, eu não devo roubar, eu não devo adulterar, eu não devo matar. Isso é lei. Mas nós não estamos na lei, estamos na graça. E na graça não se trata de um eu não devo, se trata de eu não quero. Eu não quero mentir, eu não quero roubar, eu não quero adulterar, eu não quero matar, ou seja lá qual for o pecado. Só que para que nós venhamos viver na graça, a respeito da qual já foi mencionado aqui, temos que compreender que o pecado não é a doença. Escute isso, o pecado não é a doença, o pecado é o sintoma de que não estamos andando em espírito. Porque se andarmos no espírito, ou seja, se nos enchermos do Espírito Santo, vamos pecar menos. Eu só não vou dizer que não vamos pecar, porque esse nível de perfeição só Jesus Cristo teve, de viver completamente sem pecado. A palavra de Deus nos purifica, o Espírito Santo nos fortalece a andarmos em santidade e justiça, mas mesmo assim, enquanto estivermos nesse corpo carnal, eventualmente, nós podemos ter um mau pensamento, por exemplo, sentir um rancor durante um tempo por alguém, isso é pecado. Desejarmos o mal a alguém que nos fez o mal, é uma reação natural da carne, irmãos. Mas é para isso que temos que orar e clamar ao Senhor que nos ajude a perdoar, a pedir perdão, a andarmos em santidade e justiça para a glória de Deus. Porém, enquanto eu ficar com a ideia, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não é o que eu não posso. Quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais eu me pareço com Cristo. E é claro que Jesus Cristo nunca quis pecar. Então, quanto mais eu me encho da sua presença, menos o pecado me atrai. Estão entendendo, amados? Eu já contei quando eu descobri isso, eu sempre usava essa ilustração, de alguém passando os canais da TV, aquelas TVs por assinatura, que tem mais de 100 canais, e aí fica ali passando os canais, e em determinado canal se depara com um filme, onde tem ali
uma cena erótica. E hoje, como vocês sabem, a maioria dos filmes tem cenas assim, uma cena erótica. O que acontece quando você está passando os canais e se depara com isso? Você olha para um lado, para o outro e fica ali naquele canal assistindo? Se certificando que a sua esposa não está olhando? Ou que o seu marido não está olhando? Porque hoje as mulheres estão muito safadinhas, né? Olha para um lado e para o outro, não está aqui, vou ver, e fica ali. Ou você passa direto, ou você nem sequer liga a TV mais, ou você sequer tem uma televisão. Pois eu vou dizer para você, quanto mais cheio do Espírito Santo, menos você se sentirá atraído por uma televisão, por filmes, por séries. Se alguém está um pouco no Espírito, ao ver aquela cena, ele vai passar para outro canal. Mas se estivesse um pouco mais cheio do Espírito Santo, nem iria ligar a TV. E se encher mais ainda do Espírito Santo, vai jogar fora a sua televisão. Porque vai entender que aquilo é um instrumento para fazer as pessoas tropeçarem e caírem no pecado. Então, se você realmente se enche do Espírito Santo, você vai jogar fora a sua TV, não é porque você deve fazer isso, mas porque você quer fazer isso. E você quer fazer isso porque o seu prazer é agradar a Deus. O seu prazer é andar no Espírito. E você teme desagradar o Senhor porque você não quer ser vazio do Espírito Santo, porque você já conheceu o prazer de ter a presença de Deus em sua vida, e você não quer entristecer o Senhor. E quantas vezes nós entristecemos o Senhor, irmãos? Agora também não adianta jogar fora a TV e assinar o Netflix no celular, ou no computador, notebook, tablet, o que adiantou? Ou pelo YouTube ficar procurando onde tem filmes para assistir. São histórias escritas por pessoas sem o Espírito Santo. Por isso eu as chamei de parábolas de Satanás. Não me lembro de alguma pregação minha falando diretamente sobre isso, mas é claro que há. E se eu lembrar, eu vou colocar também na descrição do vídeo, no comentário em destaque. E é isso que nós não podemos esquecer, que o pecado não é a doença, mas o sintoma de que precisamos viver mais cheios do Espírito Santo. Então, se porventura acontecer com você, que ainda tem uma TV, ou no computador, eu não tenho TV, mas tenho computador, de aparecer uma imagem erótica, e ao invés de você imediatamente se livrar daquilo, você ficar olhando para aquilo, é o sintoma de que você tem orado pouco, de que você tem meditado pouco na palavra, e de que você tem que fazer o que está em Efésios 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No Senhor pela sua palavra e na força do seu poder pela oração. Aleluia! É assim que nós andamos em santidade para a glória de Deus. Então não se esqueça, o pecado é o sintoma. Se você não está conseguindo se livrar de um pecado, é porque você tem que se render a Cristo, confessar o seu pecado, orar mais, se fortalecer na palavra, e assim você será cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus.